Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso sobre a LBI, Lei Brasileira da Inclusão. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o artigo 48, né? Transporte coletivo, terrestre, aquaviário, aéreo, enfim. Resumidamente, não tem como, né? Procedimentos de embarque e desembarque, de acordo com as normas técnicas, informações sobre todos os pontos do itinerário, as empresas de transporte, de fretamento, de turismo, são obrigadas ao cumprimento do 46 ao 48, o poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. As frotas das empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis às pessoas com deficiência. Cobrança diferenciada não pode ser feita, ok? As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada 20 veículos de sua frota. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem. Título 3 da acessibilidade. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Era isso que a gente estava falando quando apareceu aquele artigo falando de assistência social, que é aquele que não consegue, né, nem a família, ele recebe um salário mínimo, que é pouco, eu acho, falo e repito, deveria ser mais. Se você consegue dar acessibilidade, viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. É uma questão de adequação e é uma questão de direitos, né? São sujeitos ao cumprimento das disposições dessa lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada. Ou seja, tem que se falar de acessibilidade sempre que for construir alguma coisa para as pessoas, certo? Transporte coletivo, prestação respectivo serviço, execução de qualquer tipo de obra, renovação ou concessão, permissão, autorização de habitação, habilitação, aprovação de financiamento de projeto, concessão do aval da União para conseguir empréstimos, financiamentos internacionais por entes públicos ou privados. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas de tecnologias da informação e comunicação, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. A construção, a reforma, a ampliação, a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. Tem que desenhar, né? As edificações públicas e privadas de acesso de uso coletivo devem garantir acessibilidade. O projeto e a construção da edificação de uso privado multifamiliar. E aí nós estamos falando de condomínios, de prédios, devem atender aos preceitos de acessibilidade. Em qualquer intervenção nas vias dos espaços públicos, o poder público e as empresas concessionárias, blá, 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 garantir de forma segura a fluidez do trânsito, a livre circulação e acessibilidade das pessoas durante e após a sua execução. Então, vamos lá. Eu tô brincando porque parece óbvio, mas esse é um dos grandes problemas que nós temos nas vias públicas, por exemplo. É muito difícil você achar uma calçada que uma pessoa com deficiência de mobilidade, por exemplo, consiga passar, que seja com uma muleta, que seja com uma cadeira de rodas. É muito difícil,
Não são todos os ônibus, não são todos os prédios públicos. É muito difícil. Isso ainda tem que ser feito e com urgência, porque estão negando direitos a essas pessoas. O direito de acesso esbarra, salvo engano, com o direito de ir e vir, que é constitucional, né? Então é bem complicadinho. Vamos lá. Aqui o 60, ele fala ainda de algumas regras, tá? 61, formulação, implementação, manutenção. Vamos para a segurança da eficiência, medidas de legislação. Esse aqui também é ótimo. Ó. Receber as contas. A gente que não tem, a pessoa, né? A gente que não tem nenhum tipo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. De deficiência, nenhum tipo de singularidade, a gente não pensa nisso. Mas é assegurada à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível. Certo? Muito bem. É obrigatória a... Vamos lá. Capítulo 2, perdão. Capítulo 2, do acesso à informação e à comunicação. É obrigatória a acessibilidade nos sítios. Sítio é página da internet, tá? Mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos do governo para o uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque. Ok? Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu custeio, sua instalação e lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis. Os telecentros e as lan houses de que trata o parágrafo 2º desse artigo devem garantir no mínimo 10% de seus computadores com recurso de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. A acessibilidade nas páginas da internet de que trata o artigo 63 deve ser observada para obtenção do financiamento que trata o inciso 3º, inciso 3 do artigo 54. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com acessibilidade, que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação sonora de todas as operações e funções disponíveis. Os servidores de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos: subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete da Libras e audiodescrição. O poder público deve adotar mecanismo de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis. Veja que essa é a palavra de ordem, né? Inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação.
nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidade de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis. Isso aqui é ótimo, né? Porque ou a editora cria formatos acessíveis ou ela não pode participar de licitação. Eu acho maravilhoso, isso tem que ser feito mesmo. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em braille. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato acessível, inclusive em libras. E assim, não é pedir muito, né? É você deixar tudo o que já existe, tudo que está sendo fomentado, tudo que está sendo discutido, estudado, acessível àquelas pessoas que têm as suas peculiaridades. É só isso. É dar a possibilidade de acesso, proporcionar o acesso. Então, quando você pensa em acesso, você tem que pensar em todas as suas características. É o acesso físico, mas é também o acesso intelectual, né? E assim, não é tão difícil hoje, né? Hoje tem aplicativo para tudo. É só você criar coisas que esses aplicativos consigam acessar, ok? Daqui a pouquinho a gente volta para mais uma aula sobre a LBI. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!